É uma viagem, uma bem longa e ela nem acabou. Também é uma homenagem para quem vem acompanhando os heróis da Marvel no cinema, com os toques de tragédia para tirar a gente do conforto da cadeira. Então, hoje vamos buscar umas joias infinitas e falar de Vingadores Guerra Infinita. Oi, como você está hoje? Eu sou o Thiago Lira, crítico de cinema do site Antigo Cinema. Espero que você já conheça o meu trabalho. Se não, muito bem-vindo. E não se preocupe, caso você não tenha visto o filme, essa é uma crítica sem spoilers, ou talvez só um pouquinho, né? Depois de 10 anos, a Marvel Studios continua sabendo como fisgar os fãs, né? A prova disso é cada momento de Guerra Infinita. Sabe, sem querer trazer novos seguidores, nem fazer um filme isolado, a terceira e melhor, a aventura do grupo é também uma homenagem a quem vem acompanhando a saga desses heróis no cinema, seja quem está nessa desde 2008 com o filme Homem de Ferro, ou aqueles que correram para se atualizar. E depois de 18 filmes, as surpresas não são exatamente surpreendentes, mas cada passagem vai ser vibrada, cada riso merecido e cada perda sentida. E como no segundo filme do Capitão América de 2004, né, o Soldado Invernal, esse aqui tem um tom mais sério, mas sem deixar de lado as particularidades de cada um dos núcleos. Se você viu o filme, sabe do que eu estou falando. Eu acho que a gente pode começar dizendo que o filme se inicia de uma maneira bem melancólica. É uma continuação praticamente direta daquela cena extra do Thor Ragnarok, com os irmãos russos impondo um tom mais sério, mais maduro. É claro, se tratando de um filme de super-heróis, né, super seres. E se no filme do Waikiki os compatriotas do Thor, né, todos os Asgardianos, viram refugiados, aqui ele se torna um alvo Thanos, dessa vez entrando num outro tema que é bem comum do nosso mundo, né? O Titã é nada menos que um genocida, e ainda que ele diga buscar um equilíbrio no universo, essa visão é distorcida, como alguém que interpreta do seu modo passagens religiosas para justificar as intenções pessoais. Então o Thanos quer ser um deus, beleza? E assim impor os seus planos. E que, de novo, lembrando o religioso, né, algo que a figura dos asseclas dele confirmam, tem um que parece ter um padre, quando pede aquele silêncio, que é um dos filhos do Thanos, é uma versão também distorcida do que os religiosos chamam do arrebatamento. E pela urgência dessa nova aventura, e graças a quase 2 dezenas de filmes, né, a gente não precisa de introduções, apesar de precisar jogar a nossa suspensão de descrença bem alta em alguns momentos, né? Afinal de contas, todo mundo fala inglês essa jossa, e que é perdoável, vai. Sendo que temos seres cósmicos e espaciais caindo na nossa calçada. Aliás, é uma brincadeira bem apontada pela participação do Stan Lee no filme. É verdade que o ritmo faz a história correr tanto que parece que tudo aconteceu num período de alguns poucos dias, até horas, eu diria. Um mal comum na maioria dos filmes do estúdio. E sejamos justos, de muitos filmes de ação, né? Quem viu, por exemplo, Rampage sabe do que eu estou falando. Mas essa correria tem uma justificativa, a de tirar os personagens da própria zona de conforto. Principalmente o Tony, que agora quer ser mais noivo da Pepper do que o Homem de Ferro. O que é impossível para um herói, né? Com as grandes tragédias, o destino bate a porta. Aqui é literalmente no caso do encontro do Bruce com o Doutor Estranho. Com 20 minutos a gente já tem confrontos. Curioso que o primeiro deles é entre forças brutas que, na roda de cores, estão praticamente opostas. E tragédias, né? E é a hora dos heróis aparecerem. E não é menos que um batismo de fogo a decisão do Peter Parker, né? Acompanhar o mentor, o Homem de Ferro, né? O Tony Stark, contrariando uma ordem direta dele. E se vocês perceberem bem, aquele Tony que nós vimos em Homem de Ferro 3, piadista, é praticamente o que o Peter se tornou. O que não deixa de ser uma passada de tocha, né? E com muitas histórias, vários núcleos aparecendo, é bem fácil a gente sentir os momentos de desaceleração, por ser uma mudança de tom, o que respeita cada um dos grupos. Então, quando a gente encontra o Peter Quill, a Gamora, o Drax e os outros Guardiões da Galáxia, a trama ganha mais cores, quase como um interlude engraçadinho, próprio daqueles heróis, né? Que logo são tragados por essa guerra infinita. De novo, é o destino batendo na porta, ou no caso deles é na escotilha, né? O que a Marvel trouxe é um evento tão grande que ninguém pode ficar de fora. Porque a aniquilação é algo bem possível nas mãos do Thanos, ou melhor dizendo, da manopla do infinito. Até o interlúdio romântico, tão comum em filmes de guerra, tem espaço, só para ser interrompido, né? Seguindo esse mesmo roteiro. Porque no caso da Wanda e o Visão, que eles querem ter uma vida mais humana, algo possível pela joia da mente que essa antiga inteligência artificial do Stark usa, também não tem direito a descansar. É curioso, inclusive, mas cada um dos Vingadores são soldados, sabe? Acordados no meio da noite, tendo que atender um chamado urgente. Essa guerra iniciada pelo Thanos alcança cada um deles, e em vários pontos do globo e do universo, por causa dessa escala cósmica. Claro que há momentos de esperança, como a simbólica reaparição do Steve, né, Steve Rogers, dessa vez sem responder quando chamam ele de capitão, ele só dá né, saindo das sombras para salvar o momento, mas veja bem, não o dia.
Assim como a falta da estrela no peito do ex-soldado, né, a esperança parece apagar no resto do universo. É um símbolo que é repetido na missão do Thor, que leva de tiracolo o Rocket, o agora adolescente chato Groot, onde outra estrela, dessa vez uma de verdade, representa a falta de luz e a chegada de uma aparente e inevitável escuridão. Com o crescimento do poder do Thanos, que é representado pela opção do Titã de deixar ele sem armadura e também para deixar com mais cara do Josh Brolin, né, a gente percebe que aquele clima sombrio colocado no prólogo vai exigir muitos sacrifícios. É bom lembrar, esse não é só um filme de ação, mas é um filme de guerra e tragédias são típicas desse tipo de história. É exatamente para nos lembrar como elas são terríveis, as guerras são terríveis. É um filme que fez para o universo Marvel mais ou menos o que Rogue One fez para Star Wars. Se você viu, espero que você tenha visto. Tem crítica também no site. Outra analogia que a gente pode fazer, buscando militares, é que mesmo que esses heróis não sejam exatamente soldados, cada sacrifício vai exigir o que eles podem dar. Quanto mais alta a patente, o poder no caso, maior a perda. Nem mesmo Thanos, ainda sendo um vilão, escapa disso. E ao invés de pintar ele como uma cor só, né, ser um vilão, sei lá, raso, o roteiro entrega um personagem que encontra uma armadura própria, com mais profundidade que a maioria dos outros vilões do universo cinemático Marvel, com exceção do Loki e do Killmonger, que continua sendo meu antagonista preferido. A grande diferença é como eles se portam. Se o Titã está disposto a sacrificar outros, né, seus comandados ou seus escravos, a maioria dos heróis da Terra estão dispostos a dar a própria vida. Sabendo como contar uma história não só pelas páginas do roteiro, mas também por elementos como movimentos da câmera. Você pode notar que quando o Thanos começa a aparecer, a câmera fica mais instável, aquele estilo câmera na mão, tremida, enquanto nos outros momentos ela fica mais estável. Os Vingadores finalmente deixaram de ser uma vírgula nas aventuras interessantes dos filmes de solo para serem mais relevantes juntos. Essa era a minha grande crítica pro primeiro Vingadores e pro Era de Ultron. Assim como tantos outros filmes que dividem a narrativa em 2 ou 3 partes, aqui estamos no pior lugar possível depois de sermos apresentados a cenários mais brilhantes ou até cômicos. A maturidade precisou aparecer não só para os mais velhos dos Vingadores, né, cronologicamente falando, que é o Steve, mas para todo mundo. Provavelmente, assim, o mais importante para frisar em Guerra Infinita é que, apesar do cenário espacial, naves, lutas entre seres virtualmente imortais ou indestrutíveis e outros capazes de moldar a realidade, voar, tudo mais isso, esse é um filme sobre humanidade e perdas, como qualquer um de guerra. Vejam só, são as ações mais humanas do Tony, do Estranho, do Quill e do Visão e dos outros que dão os piores resultados. Apesar de lutarem contra seres que acabariam com a existência de qualquer pessoa do nosso mundo, esses seres espaciais também têm algo que nos conecta com eles, sabe? Essa coisa de sermos tão falhos, o que é próprio da raça humana. Um elemento que provavelmente vai ser aproveitado na aventura que conclui a fase 3 da Marvel nos cinemas em 2019, depois aí de Homem-Formiga e depois da Capitã Marvel. E mesmo com algumas dicas deixadas na narrativa pelos irmãos russos, não seja difícil a gente descobrir como é que Vingadores 4 vai fechar essas cortinas. Como sempre, não sai antes do fim de tudo, né? Dessa vez nós temos apenas uma cena pós-créditos. Mas você, o que você achou de Guerra Infinita e dessa crítica em si, dessa crítica em vídeo em si, né? Por favor, escreva aí nos comentários o que você achou tanto de uma como de outra. Se você achou que eu esqueci de falar alguma coisa. E se você precisar da versão em texto dessa crítica, sem problemas, o link está embaixo na descrição do vídeo. É um pouco diferente porque eu faço a transição de texto para vídeo para ficar um pouco mais natural falando com vocês. E não esqueça de marcar como gostei, né, aquele joinha, compartilhar esse vídeo. Não esqueça de assinar também para outras críticas e entrevistas de cinema. E a gente vê onde? Se vê no cinema.